Amém? Graças a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora estou virando o livro de Romanos, capítulo 1. Eu vou tentar novamente trazer essa mensagem, né? Vou falar aqui do capítulo 1 e domingo, se Deus permitir, vou falar do versículo 2 em diante. Tentar terminar esse livro de Romanos na direção do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Antes de eu começar, quero trazer saudação do pastor Maicon, dizer que está bem, que ele falou que os irmãos continuam na comunhão, no amor e no partir do pão. Nosso pastor está bem, ele pregou hoje lá, passei a oportunidade para ele, fui para pregar, mas entrou outros irmãos comigo, como nós tínhamos 2 horas de relógio para pregar lá, entrou eu, mais 3 irmãos, comigo 4. Então, na minha vez, eu passei para o pastor Maicon, e ele trouxe uma palavra abençoada da parte de Deus hoje lá, para os irmãos lá. Amém? Amém. Então, eu quero falar aqui, pastor, está bem, que ele fala que os irmãos permaneçam na fé, na comunhão, no partir do pão e no amor. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Eu vou trazer essa mensagem novamente, como diz o apóstolo Paulo, que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, porque era segurança para a igreja. Então ele fala: meus filhinhos, por que de novo se tratou de parto, até que Cristo seja formado em vós? Romanos capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado por Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declara Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gente, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Santo e Todo-Poderoso, Deus Senhor da Glória, nesse momento, meu Pai, te damos graça por tudo que foi falado aqui, Senhor, no início. Agora o Senhor falou conosco, meu Pai. Cremos que o Senhor continuará, Senhor, falando aos nossos corações. Deus, fala, Senhor. Fala, Senhor, abre nossos corações e nossas mentes. Nos ajuda, meu Deus, a nos ter capacidade, Senhor, Espírito Santo de Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, quando Paulo estava pregando, Senhor, para ela, que o Senhor abriu o coração dela e ela entendeu, Senhor, o Evangelho, e não somente ela foi salva, como também a sua casa. Senhor, faz nós entender. Senhor, escreve nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, nos capacita a sair daqui, Senhor, não as mesmas pessoas que da forma que nós entramos, mas sair daqui pessoas renovadas, Senhor, curadas, exortadas e consoladas pelo poder do Santo Espírito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através, Senhor, da Santa Sagrada Escritura, que é o poder, Senhor, o Evangelho é o Teu poder, Senhor, para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeu como do grego, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu estava falando, eu trago novamente essa mensagem, como Paulo falou, que ele não se cansava de trazer as mesmas coisas, porque era segurança para a igreja. Eu vou falar novamente do livro de Romanos. Vou tentar terminar esse capítulo. Peço a paciência dos irmãos, porque é um assunto muito importante acerca do livro de Romanos. E como é bom nós estudar esse livro, se aprofundar não somente nele, como também nos outros livros. Na verdade, o cristão ele tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não somente o Novo Testamento, porque você vai entender o Novo quando você lê o Velho, ou vice-versa. Porque a leitura ela é essencial na vida do cristão, como foi falado aqui. Esforça-te e tenha bom ânimo. Antes de Deus colocar Josué, o que ele falou para ele, para Josué? Josué, medita de dia e de noite. Porque através da lei, do livro da lei, que você vai prosperar o teu caminho. Você vai prosseguir. Você vai ter o quê? Sucesso, vitórias contra o pecado, contra os reinos e contra os inimigos. Então, a carta de Paulo aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta. É um tratado teológico do Novo Testamento. É também uma exposição, uma defesa do Evangelho, da graça. Por que uma exposição? Porque Paulo aqui ele vai tratar de muitas coisas.
tanto no capítulo 1, ele começa com a sua saudação, e também o desejo de ver os irmãos em Roma, mas havia um impedimento que ele estava preso. Ele estava preso em Roma, mas ele nunca conheceu essa igreja lá de Roma. Mas fazia menção dela nas suas orações, enviou carta, mensageiros, homens de Deus, servos e irmãos em Cristo, para falar de situações e de muitas coisas. Então ele vai tratar aqui de muitas coisas no capítulo 1, mostrando também que o Evangelho é o poder de Deus, que através do Evangelho o homem é justificado através da fé. No capítulo também ele continua dizendo que os gentios que não conhecem a Deus estão debaixo da ira. Por quê? Porque eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Então eles davam, em vez da glória a Deus, eles davam glória a imagens, a deuses. Agora no capítulo 2 ele também fala que os judeus que se gloriavam, que tinham a lei de Deus, também não estavam livres da ira de Deus e do juízo de Deus. Mesmo que eles tinham a lei de Deus, mas eles criticavam os gentios e faziam pior do que os gentios. No capítulo 2 vai dizer no versículo 24 que o nome de Deus era blasfemado no meio dos gentios por causa deles. Agora no capítulo 3, Paulo vai dizer que tanto os judeus como os gentios estão debaixo de uma mesma sentença, debaixo de uma guilhotina, debaixo de uma condenação. E a única maneira de eles serem salvos, livres dessa condenação eterna, era através do sangue de Jesus, ou seja, ser justificados por meio da graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. No capítulo 4 também, capítulo 4 e capítulo 5, ele vai tratar do mesmo sentido da justificação pela fé. Capítulo 6, 7, ele vai tratar acerca do pecado. Capítulo 8, ele vai tratar que não há condenação para aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Capítulo 9, 10 em diante, vai falar acerca da eleição. Capítulo 11 e o capítulo 12, de outras coisas. Então ele faz essa exposição e também é uma defesa do Evangelho da Graça. Por quê? Porque o que a igreja hoje em dia, não somente hoje, mas também no passado, ela ensinava que a salvação era por obras, principalmente no tempo de Martinho Lutero e também no tempo dos apóstolos. Você vê quando você lê a carta de Gálatas e também em Atos capítulo 15, o que eles ensinavam? Que se os gentios não se circuncidassem e não guardassem a lei de Moisés, não poderia ser salvo. Então Paulo combate isso, mostrando que só o Evangelho da graça salva, só através da graça de Deus. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante, ou seja, esse livro aqui, o livro de Romanos. Foi nesse livro aqui que a igreja, no século XV, foi despertada no tempo de Martinho Lutero, no tempo de Agostinho de Hipona, como falei aqui, que era Agostinho de Hipona, um homem devasso, pecador como nós, o homem que vivia no curso deste mundo, o homem que era eloquente, estudioso, filósofo, mas era um homem que andava em escuridão e trevas. Até certo dia que ele se assentou no jardim, ouviu uma criança brincando, falar tole e legue, tole, pega e lê. Então o amigo dele, Alípio, que estava com as escrituras na mão, ele tomou do amigo. E quando ele abre nesse texto, de Romanos capítulo 3, versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e de suas concupiscências. Veja que o Evangelho é o poder de Deus. Deus ele não precisa do homem para salvar outro homem. Deus é soberano. Deus ele tem as formas, ele tem as formas de como trabalhar. Deus salva através de um folheto. Deus salva através disso aqui que aconteceu. Veja, a ação soberana de Deus através de um livro, no livro de Romanos, abriu os olhos e o coração de quem? De Agostinho de Hipona. Ou seja, a salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 9. A Deus pertence a salvação. Aí quando nós vai lá para os Salmos, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Davi diz aí, a salvação vem de Deus, e sobre o teu povo será a tua bênção. Então, a salvação não depende do homem, a salvação não depende da boa pregação do pregador, a salvação depende de Deus, da sua soberania de destruir o coração do homem, o coração de pedra, e iluminar sua mente
ele nasce em escuridão, em treva. Então foi isso que aconteceu com quem? Com Agostinho de Hipona, e se tornou um grande homem de Deus, influenciante no meio da igreja. Seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado e as trevas da sua mente foi dissipada. Não somente com Agostinho de Hipona, mas no século XV, ao qual a igreja vivia em escuridão e em grande treva. Foi chamado momento das trevas, onde os papas cardeais ensinavam que para você ter a sua salvação você tem que pagar. Para o seu parente sair do purgatório, do inferno, tinha que pagar. O purgatório era um processo que a sua alma estava sendo purificada para poder um dia entrar nos céus. E eles ensinavam acerca de indulgência, você tem que pagar a sua salvação. E Martinho Lutero vivia nesse meio de escuridão, de engano e de heresias. Porque a heresia é como cimento que endurece o coração rapidamente. Uma heresia destrói. Deus, por sua graça, mais uma vez, e a sua soberania, o seu amor, abriu o quê? Os olhos de Martinho Lutero. Novamente, quando ele abre a Escritura e lê lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele lê esse texto, porque nele se descobre, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo virá da fé. Martinho Lutero estava entendendo aqui, muitas vezes, que essa justiça era de condenação. E ele não entendia, se Deus não abrisse seus olhos, ele estava entendendo tudo errado. Deus abre seus olhos para fazer ele entender esse texto, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho, que é o poder de Deus. Através do Evangelho, o homem descobre quem ele é, a sua condição, o seu estado, e descobre quem Deus é. Deus é soberano, gracioso, mas a justiça e juízo um Deus que se hoje em dia. Que é um homem pecador, corrupto, maligno e depravado. Deus, através desse versículo, pelo poder do seu Espírito Santo, abre a mente desse monge. Então, aquilo que estava sendo anunciado, as heresias, pagamento de indulgência, o que é que Deus faz? Ilumina a mente desse homem. Esse homem agora se converte e coloca na cara de Gutenberg, mostrando que a salvação não é mais por indulgência, não é através de pagamento de nada, é através pela graça de Deus que o povo seria salvo. E somente pela graça de Deus. O homem não tem parte da salvação. Se um pregador, um cristão ou qualquer pessoa dizer que o homem tem parte da salvação, isso é uma blasfêmia diante de Deus. É só através da graça. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra grega doulos, traduzida por servo, significa escravo. Aquele que foi comprado por um preço, que pertence a seu Senhor. Está completamente à sua disposição. Então a palavra servo significa escravo. Aquele que foi comprado por um preço, que pertence a um Senhor, está completamente à sua disposição. Veja só que Paulo, na sua carta, a qual ele escreve, no primeiro capítulo, versículo 1, e quem era Paulo? Como você sabe aqui, era um homem judeu, da tribo de Benjamim. Esse nome Paulo, ele tinha dois nomes, como Tasso, era da cidadania judaica, e como Paulo, da sua cidadania romana. Então ele tinha esses dois nomes, Saulo de Tasso e Paulo, que era o nome romano, que era um homem religioso, ensinado, doutrinado por Gamaliel, que era fariseu. Ele também era fariseu, como ele diz lá em Atos, dá testemunho, quando ele se converte. O homem que perseguia o povo de Deus, que matava o povo de Deus, colocava o povo de Deus na cadeia, na prisão, porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo, mas sua mente estava o quê? Cega. Seu coração estava o quê? Cego, em escuridão. Foi necessário Jesus aparecer para Paulo, glorificado, para o quê? O converter, para o transformá-lo. Quando Paulo tem esse encontro com Jesus, a sua vida muda automaticamente, urgentemente. Então ele começa a falar que Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós vamos aprender aqui o que é um servo, novamente, o que é um apóstolo e o que é o Evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então servo significa escravo. Lembra que Jesus falou em João 8,34? Na verdade eu vos digo que aquele que comete pecado
é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Paulo começa logo a palavra servo de Jesus Cristo, para mostrar de que maneira você foi comprado, redimido. Um escravo, no Império Romano, os escravos andavam com a argola de fel ao pescoço, com o nome de seu senhor. Então ali era uma identificação. Aqueles escravos lá no Império Romano, ele andava com essa argola. Então era uma identificação que ela era uma propriedade de alguém maior, uma autoridade maior. Quando Paulo se converte de escravo do pecado, ele passa a ser o quê? Servo de Cristo, escravo de Cristo. Agora, segundo, um escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer às ordens. Note bem, um escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer às suas ordens. Foi isso que Jesus fez na cruz para nos libertar do quê? Do domínio do pecado. Glória a Deus. Outrora, o que é que nós andávamos fazendo? Aquilo o que o pecado nos ordenava, aquilo que o pecado nos dava direção. Lembra que eu falei aqui? Jesus falou: na verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Um escravo vive para agradar o seu senhor e obedecer às suas ordens. Nenhum escravo daquela época tinha liberdade para fazer o que bem lhe achava. Nenhum escravo daquela época ou das gerações passadas vivia para o seu bel prazer. O escravo daquela época, ele obedecia ao seu senhor em tudo. É claro que a escravatura naquele tempo, do Império Romano, no tempo dos profetas, dos apóstolos, era um absurdo, era humilhante. Mas o que Paulo quer fazer nós entender aqui é que nós somos libertos para servir não um Senhor carrasco, não um Deus que nos oprima ou nos machuque, ou um Deus que, como se diz, nos oprima. Não um Deus carrasco, não um Senhor carrasco, mas um Deus amoroso. Porque todo escravo que ele foi comprado, ele vive. Se ele foi liberto, agora ele vive para agradar o seu senhor. Ou seja, ele reconhece a sua carne, alforria, o seu pagamento, a sua liberdade. Imagine só, você ter autoridade, ter condição e comprar alguém que está sendo humilhado. E você comprou aquela pessoa. Agora essa pessoa vai lhe servir. Você mostra para esse escravo que você é diferente do outro senhor, o qual o dominava. Amém. Note que quando nós somos libertos para viver para a glória de Deus, para ser servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus, Deus não nos oprime, não coloca fardo pesado, mas Ele quer que nós viva para uma liberdade, para a sua glória, como está escrito lá em Gálatas, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 13, porque nós somos chamados para a liberdade. Não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião ao pecado. Muitos usam da graça de Deus para fazer o quê? Para pecar. Jesus nos libertou com a sua graça, para nós viver para uma liberdade, para o louvor da sua glória. Um escravo não tem vontade própria, nós não temos vontade própria, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Note que nós vivíamos debaixo do quê? Do império das trevas, escravizado por quê? Pelos nossos pecados, pelo Satanás. E não somente isso, o que dava força à lei, o que dava força ao pecado, era a lei de Deus.
Porque a lei mostra nossos pecados. A lei mostra a nossa condição. Então você foi chamado, você foi liberto através do sangue de Jesus. Você foi tirado do império de Satanás, não para viver mais para a sua glória, para o seu prazer, mas para a glória do Filho de Deus, para o louvor da glória de Deus. O escravo não tem vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agrada. Colossenses capítulo versículo 13 e 14. A Bíblia diz, Paulo vai falar com os Colossenses que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Note que no tempo da escravatura romana, uma pessoa que tinha condição, quando ele queria comprar um escravo, libertar, ele pagava, ou seja, com ouro, com prata. Como foi a nossa liberdade? O que foi que Deus fez para nos tirar do império das trevas, da escravatura do pecado, de Satanás, dos demônios, dos principados, das potestades, das forças malignas? Foi através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus. Paulo estava ensinando aqui para os romanos, para fazê-los entender que eles agora não é mais escravo, porque muitos aqui na igreja de Roma, muitos soldados se converteram, se tornaram cristãos, e muitos escravos também se converteram naquela época. Então Paulo fala aqui que ser servo de Jesus Cristo ultrapassa ser servo dos imperadores daquela época. Nós éramos escravos do nosso pecado. O que foi que Jesus fez? Tirou o jugo, quebrou o jugo do pecado, colocou o fardo leve sobre nós. O escravo não tem vontade própria, nós não temos vontade própria, nem liberdade para fazer o que nos agrada. Nós somos chamados, libertos, para fazer o que agrada a Deus. O escravo vive para agradar o seu Senhor e obedecer às suas ordens. Não precisa ver. Mateus, só 10 horas. Mateus capítulo 10, versículo 25. Veja só. Obrigado. Mateus capítulo 10, versículo 25. Não é um discípulo mais do que o mestre, nem um servo mais do que o seu Senhor. Preste bem atenção. Não é um discípulo mais do que o mestre, nem um servo mais do que o seu Senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu Senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Note o que Jesus vai dizer aqui. Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o Senhor. Ou seja, o discípulo tem que aprender conforme o mestre ensina, conforme o que Jesus ensinou, conforme o que Jesus ordenou. E não é o servo mais que o Senhor. Quem manda é o Senhor que tem autoridade sobre o servo, sobre o escravo. Basta o discípulo ser como o seu mestre, ou seja, aprender o que ele ensinou, colocar em prática, e o servo ser como o seu Senhor, honrá-lo. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. João 15, versículo 20. Vou adiantar que as horas se passam. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo mais do que o seu Senhor. Se a mim me perseguirem, ou seja, também eu vos perseguirão a vós. Ou seja, todos aqueles que foram libertos do pecado, deste mundo, de engano, de ilusão, e passam a ser discípulos de Jesus, a marca desse servo agora o que é? Perseguição. Sofrer por amor de Jesus, padecer pelo Evangelho. Paulo fala em Filipenses 1, versículo 29, porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas sofrer pelo nome de Jesus, sofrer pelo nome do Evangelho, padecer. É uma honra ser servo de Jesus. Essa é a marca do verdadeiro cristão, do servo de Cristo. Ser perseguido. Vós me chamais, João, não precisa abrir, João 3, versículo 3 ao 17. Agora ele vai dizer que esse servo agora tem que ser humilde. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, fui lavar os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como fiz, vós façais também.
Na verdade, vos digo, não há servo maior do que o Senhor, não enviado maior do que o seu, do que aquele que o enviou. Se saber estas coisas, bem-aventurado só se as fizesse. Jesus agora está nos ensinando aqui que o servo tem que ser o quê? Humilde. Olha o que ele vai dizer. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está mandando nós aqui lavar os pés uns dos outros? Não. Jesus quer trazer uma verdade para nós aqui. Jesus quer que nós sirva um aos outros. Amém, glória a Deus. Jesus não está mandando. Quando Jesus lava os pés de Pedro ali e dos apóstolos ali, era para trazer uma verdade. E também era os costumes dos judeus. Eles tinham esse costume de quando alguém chegava na casa deles, lavava os pés. Mas Jesus quer trazer uma lição para nós, mostrando a marca do verdadeiro servo de Cristo. Ora, se eu, Senhor, Deus e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir aos seus irmãos. Vocês devem carregar essa marca, porque eu vos dou exemplo. Para como eu fiz, vocês fazem também. Vocês têm que servir um aos outros. Era o que Paulo estava passando também para a igreja de Roma. Por isso que ele começa, Paulo, servo de Jesus Cristo. Note que ele começa com servo. Ele não começa com uma palavra superior, mas com uma palavra de humildade. Servo é aquele que depende. E no reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Lucas 22, versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Não é aquele que é servido. Essa é a marca daquele que foi comprado. Qual é a marca dos escravos daquela época? Andava com uma argola, mostrava que ele tinha um dono. A marca do cristão é o amor, a santidade, a justiça, a benevolência, a benignidade. O maior no reino de Deus não é aquele que prega não, meu irmão. Não é aquele que profetiza não. Não é aquele que fala línguas estranhas não. Interpreta não. O maior no reino de Deus é aquele que serve com boa intenção. Porque Deus conhece o coração. Paulo vai dizendo em Romanos 2,16: no dia que Deus há de julgar os corações dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O livro de Romanos também é chamado de segundo o Evangelho de Paulo. Ele mesmo fala, versículo 16. O que Deus há de julgar no nosso coração é o foro íntimo, é as intenções, não é as ações. As ações boas, todo mundo vê. O servo humilde, aquele que foi comprado, que carrega a marca de Cristo, é servo de Cristo, ele serve não somente seus irmãos, mas dependendo de qualquer pessoa, até os inimigos. O que foi que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eles são ignorantes, eles estão cegos, eles ainda são escravos do pecado. Essa é a maior lição que Paulo quer trazer para nós aqui, de cego. Foi adiantado. Então, o maior no reino de Deus, entenda, é aquele que serve. Servir o seu irmão, seja quando ele estiver enfermo, no hospital, no presídio, na rua, seu vizinho, em qualquer lugar. Sirva para o louvor da glória de Deus. Sirva para agradar a Deus. E tudo quando fizer, fazer de coração, como para Deus e não para o homem, sabendo que receber o Senhor, galardão da esperança, porque é Cristo o Senhor serve. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Sirva de todo o seu coração, ame de todo o coração. Essa é a marca do cristão. Servir sem nenhum interesse, sem algo em troca. Não, vou servir meu irmão, ele está precisando de mim. João 12, versículo 26. Se alguém me serve, mais uma lição de Jesus.
Siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também meu servo. Também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Galardão. Quando você serve qualquer pessoa, seja os irmãos na igreja, ou em qualquer lugar, você está ajudando o tesouro no reino dos céus. De coração. Quando você serve de coração, você pode ter certeza, galardão no céu está preparado para todos aqueles que servem de coração. Ser servo de Cristo é uma honra. Escute, não é vergonha, é algo honroso. Paulo, porém, nos mostra aqui que somos escravos, ou seja, servos, não de um senhor carrasco, como nós vivíamos, escravizados por Satanás, por pecado. Como era a nossa vida outrora? Sem esperança, em escuridão, em trevas, ao fio do abismo, debaixo da ira de Deus. Mas de um Senhor que deu a sua própria vida para nos tornar filho seu, com imensurável amor. Você é servo desse Deus amoroso, que deu Jesus Cristo naquela cruz, o esmagando para lhe salvar, tornar você não somente servo, mas filho. Servo é aquele que serve, filho é intimidade, filho para com o Pai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chama para a apóstolo e para o Evangelho de Deus. Agora, há forte contraste entre os dois termos usados por Paulo. Se a palavra servo expressa se a palavra servo expressa grande humildade, foi o que nós lemos aqui, o título apóstolo enfatiza grande autoridade. Ser servo é um termo geral para todos, cristão, ok? Ser servo de Jesus, ser discípulo, é para todos. Apóstolo é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam de sua ressurreição. Então, ser servo é para todos. Ser apóstolo é somente para aqueles que Jesus chamou, especificamente, entendeu? Especialmente. Ser apóstolo é também uma vocação de Deus e não com atrevida usurpação. Lembra que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 1 está escrito assim, Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Em algumas cartas também vai dizer o mesmo sentido. A palavra grega ali, vontade de Deus, quer dizer telema. É algo que foi ortogado, uma autoridade maior, ou seja, divina, que o chamou e o convocou e o separou para aquilo. Hoje não tem apóstolo como antigamente não. Ninguém se torna apóstolo como se torna médico não. O que tem de apóstolo hoje está cheio, é apóstolo, é apóstola. Ninguém se torna apóstolo hoje como se torna médico não. Para eu se tornar um médico, um doutor, ou um policial, seja lá o que for, eu tenho que estudar. Para ser apóstolo naquela época, tem que andar com Jesus, aprender de Jesus, ver Jesus e pregar o que Jesus pregava e fazer as coisas que Jesus fazia. Então todos os apóstolos hoje, sem exceção, são falsos. Todos os apóstolos que você assiste ou vê nessas congregações aí, são falsos. Eles nunca viram Jesus. Valdemir Santiago, René Terranova, Agino Duque e outros são todos falsos. Eles não são apóstolos. O apóstolo é investido com a autoridade daquele que o enviou. E essa autoridade diz respeito tanto à doutrina quanto à sua vida. Pegue uma pregação desses apóstolos, desses séculos que nós vivemos. Veja o que significa o apóstolo. O apóstolo é investido de autoridade daquele que o enviou. Deus o chamou e enviou. E essa autoridade diz respeito tanto à doutrina quanto à sua vida. Veja o que os apóstolos pregavam. O que Jesus falou em João 7, versículo 16, 17. Olha, se você quer saber se eu sou de Deus ou não, veja o que eu estou ensinando e o que Deus ensinou. A doutrina.
Aí você pega os apóstolos, você pega Pedro, André, Simão Zelote, Judas Tadeus, Tiago Menor, Tiago filho de Alfeu, Tiago Maior, João Apóstolo, Pedro. Pega e você começa a ver a vida desses homens, o que eles pregavam. Você vê João Batista, que era profeta, eles vão no mesmo sentido. João Batista pregar arrependimento, vem Jesus pregar arrependimento, vem Pedro lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre ele, perdão, desce sobre eles. O que é que varões galileus, o que é que nós temos que fazer? Pedro, o que é que a mensagem de Pedro que está senta? Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos nossos pecados e receber o que? O dom do Espírito Santo, a promessa, o selo. Diz respeito tanto a doutrina quanto a sua vida. Aí Paulo vem pregar o mesmo sentido. Salvação que é somente pela graça, justificação, redenção. Aí você pega essas mensagens de um novo apóstolo que foi consagrado, que é um lobo, aquele Leonardo Salles. Você não vê a mensagem da cruz, eles odeiam a cruz de Cristo. Esses apóstolos, eles odeiam a cruz de Cristo. Eles odeiam falar sobre a ira de Deus. É inconveniente falar sobre a ira de Deus. Hoje em dia não vê mais falando sobre a ira de Deus. Não vê falando mais sobre o inferno. Esses apóstolos não falam mais. Esses pastores não falam mais sobre a ira de Deus. Não falam sobre a porta estreita. Fala de cura, de bênçãos, teologia da prosperidade, teologia da prosperação. É teatro dentro das igrejas. É a parafernália. Mas não prega a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aleluia. Fundamento. Glória a Deus. E essa autoridade diz respeito tanto à doutrina quanto à vida, os ensinamentos dos apóstolos e a sua vida. Agora, como era a vida dos apóstolos antigamente? Vamos ver lá. Os apóstolos do primeiro século eram perseguidos por amor de Jesus Cristo, mortos. Não precisa ver, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 e 16. Vamos ver como era a vida dos apóstolos. Porque eu tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último como os condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres, nós vis. A vida dos apóstolos, como era antigamente. Até esta presente hora, sofremos fome. Opa! O que é que os apóstolos passavam? Fome. Os de hoje não. Vivi nos melhores hotéis, aviões, ricos, bastardos, comem comida de ouro. Sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetada. Os apóstolos de hoje não. Eles não passam fome, eles bebem das melhores água, eles usam das melhores grifes e não recebem bofetada. Eles recebem o quê? Elogios, aplausos e fez aliança com o quê? Com o mundo, com o sistema, com a politicagem. Não tem nada a ver o que nós estamos vendo e assistindo nas redes sociais e na televisão. Não tem nada a ver esses apóstolos e essas congregações cheias de bodes, pessoas carnais, mundanas, liderada por lobos vorazes. Não tem nada a ver. Os apóstolos daquela época recebiam bofetadas, perseguições e até a morte, e não tinham posada certa. Esses não. Ele tem apartamentos bons, aviões, fazendas, são milionários e mansões. Há uma grande contradição. Se você for colocar na balança, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Esses não. Eles veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para chupar os ossos das ovelhas. Ele veio para tirar a lã das ovelhas. Ele veio para enganar as ovelhas, para matar a fé das ovelhas, para roubar a fé das ovelhas e para destruir. São lobos. Eles não trabalham, eles tiram das pessoas com palavras fingidas, com enganos. Os apóstolos não trabalham. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, fazia tenda. Esses são os escândalos. Apóstolo que já passou por sei quantos casamentos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados.
e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rodamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como as escórias de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoeste como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 anos em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por que eles não querem imitar o apóstolo Paulo? Por que eles não querem seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma visão de Paulo? Por que eles não querem carregar a cruz? Por que eles não querem levar a cruz e até o vitupério? Por que eles não querem carregar esse peso, dessa responsabilidade de sofrer por amor de Jesus? Porque os apóstolos sofriam, os apóstolos carregavam a cruz, estavam prontos para bater continência, dizer: eu vou até a morte, por amor de Jesus, por amor do Evangelho, e ser fiel, e não diminuir, e nem acrescentar, nem um jota, nem um tio. Porque eles não se colocam na linha de frente de combate, dizer: eu não nego a cruz, eu vou até o fim, estou aqui para defender o Evangelho, para pregar o Evangelho, para ser um apologeta, para trazer doutrina, palavras que purificam a igreja, que edificam a igreja, que colocam a igreja de volta no eixo. Eles estão levando multidões e multidões à porta larga. Diferente de Paulo, diferente dos apóstolos que viviam em caverna, dos irmãos que iam para o Coliseu Romanos, ser comido por leões, ser mastigado de suas famílias, e começar a louvar diante da arena, da glória a Deus ali. Era ali que o nome de Deus estava sendo glorificado, através daquela igreja, dos apóstolos do primeiro século e dos nossos irmãos, os discípulos. Paulo, ele quer fazer a igreja de Roma entender, quer fazer nós também entender o que significa ser servo, o que significa ser um apóstolo e o que significa o Evangelho. Deixa eu ver se dá tempo aqui. 2 Coríntios, a marca novamente do apóstolo, do verdadeiro apóstolo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 e 27, não precisa abrir. Paulo aqui está defendendo o seu chamado apostólico. Lá muitos na igreja de Coríntios, principalmente os falsos irmãos daquela época, os hereges, os falsos profetas, estavam negando o chamado do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, que os verdadeiros apóstolos eram aqueles que caminhou com Jesus, como se sabe, Pedro e os demais. Aí Paulo vai dizer, combater acerca disso. Vai dizer, olha, ele se gloriava, porque era descendente de Abraão também, de judeus. Aí Paulo vai dizer, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos umas. 3 vezes fui açoitado com varas. Tudo aquilo que Paulo passou, o verdadeiro apóstolo. Uma vez fui apredejado, 3 vezes 3 vezes sofri naufrágio. Rodrigo Santiago disse que nadou sei quantos quilômetros. Foi quantos? 14 mil quilômetros que ele nadou? Uns 14 mil quilômetros. Foi dizer numa rede de TV, não esqueci agora o nome da rede de TV, e a apresentadora querendo rir, quando assisti aqui, o cara mentindo ao vivo. Sei quantos quilômetros ele nadou. Virou até piada. Querendo imitar Paulo e tudo. E ele disse que depois que desceu, veio nadando até a praia, apareceram 2 homens de branco para ele. Mentira. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia eu passei num abismo. Aqui ele está usando um empréstimo. Em viagem, muitas vezes, ele quer dizer que passou pela morte. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, os judeus, os falsos judeus que matou Jesus, perseguiu os apóstolos, e estava com inveja de Paulo. Você vai ver lá também no 1 Tessalonicenses, que
Paulo fala, mas a ira de Deus caiu sobre ele, capítulo 2, versículo 15 diante, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Em Damasco, o que governa socorrer Areta, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prender. Gente, parece até um assassino, né? Um homem perigoso. Fechar a cidade para pegar um homem. Mas não era só um homem qualquer. Era um apóstolo. Um homem chamado por Deus, cheio do Espírito Santo. O homem onde chegava, o reino das trevas, virado de cabeça para baixo. O homem onde chegava, pessoas eram libertas pelo poder da pregação do Evangelho. Pessoas eram ressuscitadas. Demônio era expulso. Que as trevas, o mundo espiritual, as trevas, Satanás, ele tem, quando vê um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que ora, que busca, que renuncia, que odeia o pecado, as coisas do mundo, que ama Jesus, que ama a igreja, que ama os irmãos, que ama fazer a vontade de Deus, que entende o que é ser servo, que entende o que é o Evangelho. E fui descido no seio por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Eu vou terminar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Note que Paulo, Deus tira ele do engano, do pecado, que ele achava que estava fazendo certo, matando os cristãos e perseguindo. Paulo tira ele daquele sistema religioso e agora do sistema do mundo e envia para o mundo. Foi o que Deus fez conosco. O que Deus fez? Nos tirou do mundo, nos lavou com o sangue dele e nos separou para uma boa obra. É por isso que nós temos que evangelizar. Obedecer o quê? A grande comissão. Uma igreja que não evangeliza, ela não tem influência nenhuma. Nós não podemos acreditar como alguns que diz que, já que Deus predestinou, nós cremos na predestinação, conforme a Bíblia. Não como alguns, Deus predestinou, uma hora vai vir. Não, Deus deu o meio de graça para nos evangelizar. 1 Coríntios 1, versículo 22, versículo 21 e 22. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar aqueles que creem pela pregação do Evangelho. Como é que Deus vai salvar um eleito? Irmão, mas tem eleito no mundo, em pecado, tem uma hora ele vai atender o chamado de Deus. É irresistível. A graça de Deus ela é irresistível. O homem pode ter o coração mais duro que for, de aço. A graça de Deus soberana vai lá e derruba, quebra e reconstrói outro. Então nós temos que obedecer a grande comissão. Irmão, o que eu tenho que fazer? Eu sendo mulher, ora por aqueles que vai ser enviado, porque era isso que acontecia no primeiro século. Mulheres também evangelizavam, mas quando os apóstolos iam pregar, as mulheres se reuniam para orar. Quando Spurgeon, Charles Spurgeon, que estava pregando, enquanto ele pregava, debaixo do púlpito, as mulheres começavam a orar. Sabe por quê? Porque ele entendeu uma palavra de Paulo, que Paulo fala nas suas cartas, dizendo assim, o irmão ali até pregou, semana retrasada, Efésios 6, versículo 19 diante, para que Deus me dê o quê? A porta da palavra. Se Paulo pediu isso, quanto mais nós. Paulo, o apóstolo, sabe o que é isso? Dependência. Meu ensino apóstolo, ele está dizendo, olha, eu preciso de vocês, meus discípulos. Nós precisamos de vocês, mulheres. Vocês, olha, se unam. A Bíblia diz que permanece e desses três, a fé, a esperança e o amor, é o amor. O amor, a esperança e a fé andam tudo junto. Mas que vai vencer o amor, a comunhão, a oração. Enquanto os irmãos vão pregar e evangelizar, você esteja orando, intercedendo. Lembra quando Moisés chegou em certo lugar e subiu e o povo estava lutando lá? Enquanto Moisés levantava a mão, o povo vai fazer o quê? Ganhava, estava ganhando. Mas quando Moisés cansava, Israel perdia. Até que Deus mandou Josué e... esqueci, não, foi Arão e o do irmão. Botou umas pedras sobre debaixo dos braços de Moisés e eles passou a começar a ganhar a vitória. O que é que nós aprendemos com isso? Enquanto você estiver orando, firmado em Cristo, reconhecendo só na rocha que é Cristo, vê um poder, nós vamos ter sucesso, vitória lá. Não é sucesso triunfalismo, é vendo almas transformadas, vidas. Então entenda quem era Paulo, entenda o que é ser servo, entenda o que é ser um apóstolo,
E entenda para que você foi chamado. Aleluia. Para pregar o Evangelho. Dar glória a Deus através do Evangelho. Ser servo é de uma forma geral. Ser discípulo é de uma forma geral. Para pregar, Jesus mandou todo mundo. Mas ser apóstolo somente para aqueles. Então você foi separado para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Rapidinho. O Evangelho é a boa notícia de Deus, boa mensagem. E nessa boa notícia, boa mensagem consiste no quê? A morte de Cristo, crucificação de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. É através do Evangelho que o homem descobre quem ele é e descobre quem ele é. Deus é santo e soberano para salvar o homem através de sua graça e seu amor, para destruir cadeia e os libertar do poder de Satanás. O homem é falho e pecador. Quando ele se humilha, a graça de Deus o alcança. Porque Deus está reconhecendo que ele é um miserável e está confessando os pecados. Então entenda, enquanto a igreja for pregar, evangelizar, vocês mulheres, se reúna, se encha do poder de Deus para nos ajudar nessa obra, porque não é fácil não. Só Deus sabe como está aqui. Fui dormir tarde ontem, arrumando a palavra, no trabalho de Deus, fui levar a palavra no presídio. Lá é guerra, é batalha, é demônio, ali é a casa de Satanás. Mas quando eu preguei hoje, Deus sabe, eu passei a oportunidade para o pastor lá. Amém? Deus abençoe cada um em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória ao Jesus Christ. Glória a Jesus Cristo.